Voltamos aqui a nossa programação na Brin Talks, nesse segundo dia aqui da Abrim, o maior evento do setor de brinquedos da América Latina. Muito conteúdo aqui hoje. A gente teve um painel agora super interessante, já teve uma palestra. A gente vai ter ainda hoje um painel com um tema muito relevante, inclusão e diversidade no mundo dos brinquedos. Está bem interessante, convido vocês todos a voltarem para cá depois. E a gente vai ter até uma apresentação de mágica aqui nesse palco hoje. A dupla de ilusionistas Henry e Klaus vai apresentar aqui o kit de mágica deles. Está imperdível, gente, está muito legal. E a gente segue agora com mais um painel com um tema que é um tema do momento, é super interessante para o varejo, a gente tem muito a aprender aqui hoje. E esse tema são os brinquedos colecionáveis. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. A gente chamou como nossos convidados um pessoal que sabe muito desse assunto. Eu vou convidar aqui ao palco o Renan Pizzi, CEO da Iron Studios e um dos fundadores da CCXP. Renan, seja bem-vindo aqui à Brin Talks. Obrigada pela sua presença. Eu vou convidar também a Andresa Leão, diretora comercial da Shine Toys. A Andresa veio acompanhada, inclusive, né? Sejam bem-vindas. E vou chamar também aqui ao nosso palco a Fabiana Costa, supervisora de vendas da Epoch Magia. Muito bem-vinda, Fabiana. A gente vai contar também com a participação de vocês aqui no final da nossa conversa. Vocês vão poder fazer perguntas para os nossos convidados, tá bom? Pessoal, muito legal ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Eu queria que vocês começassem falando sobre esse mercado. Hoje a gente tem falado muito aqui nas nossas conversas aqui no palco sobre esse público dos kiddos, né? Ontem a gente falou várias vezes aqui os adultos que gostam de brinquedo, que lembram dos brinquedos da infância, que colecionam muito. Então, Renan, você pode começar falando para a gente como é que você vê esse público? É um público que a gente tem que ficar de olho, tem que investir? A gente, na verdade, toda a empresa vive isso há muito tempo. Todo mundo é muito fã, muito apaixonado. Eu, né, comecei colecionando de pequenininho e virou realmente um hobby ali, acabou virando profissão, né? Comparando um pouco assim com um brinquedo normal tradicional, realmente é muito diferente a forma que você tem que conversar com o público. Então, às vezes eu vejo muita empresa tentando, mas às vezes não tem aquele DNA que precisa para poder conversar com o público e levar o que ele quer, né? Então, a gente estava agora conversando aqui rapidinho de Comic Con e tal, que é realmente onde o pessoal está lá e está consumindo isso, porque não importa o que seja, eu acho que se a empresa entra com uma proposta de colecionáveis, seja uma estátua, que é o nosso caso, um brinquedo, um card, hoje tem muita coisa de card colecionável, tal, você tem que tratar de uma forma diferente, né? Então, é realmente um mercado muito bom. Você tem muita gente apaixonada. Não sei se é um nicho que nem falavam antes. Hoje você vê abrindo muito, mas você tem que tratar diferente. Você é um apaixonado, né? Você disse. Conta pra gente um pouco da história da Iron Studios e dessa sua ligação com esse universo geek. O que veio depois disso? Eu comecei sendo bem breve assim. Eu fui piloto de kart de Fórmula quando eu era pequeno, comecei com 14 anos a correr, fiquei um pouco alto, tive que parar de correr, mas sempre gostei da cultura pop, sempre gostei de X-Men, He-Man, Thundercats, enfim. Vi uma oportunidade de negócio, comecei a representar uma marca no Brasil e vim participar da feira aqui em 2007, com um standzinho, acho que do tamanho da house aí dos caras. Importava realmente ali muito pouco
e comecei a pegar algumas marcas de colecionáveis para trazer para o Brasil, porque ninguém estava explorando isso. O mercado já existia no Japão há muito tempo, nos Estados Unidos, mas ninguém estava explorando isso aqui. Para conseguir essas marcas, eu comecei a ir para San Diego Comic Con, que é a Comic Con mais antiga, tem mais de 50 anos essa feira, que é em San Diego, e consegui fechar algumas das grandes marcas para representar aqui no Brasil. E em 2014 eu fundei com 4 amigos a Comic Con Experience, que era na verdade um sonho de quando eu ia para San Diego Comic Con, para justamente conseguir essas marcas, para estar aqui na Brim e vender e começar a abrir o mercado. Virou um outro business, onde a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu popularizar a cultura pop aqui no Brasil de uma forma muito positiva, muito séria. Inclusive, a gente tem uma área de negócios lá, que funciona, que ela acontece 2 dias antes do evento da Comic Con, onde a gente frisa e dá oportunidade para os estúdios explicarem de licenciamento, chama Unlock, é um convite à parte, e falar sobre tudo que todo mundo tem dúvida, participar e perguntar e fazer negócio e conexão, enfim. Então, a Comic Con foi fundamental para o crescimento. E em 2014 também, na verdade em 2013, nasceu a Iron Studios, que hoje é a nossa principal empresa, que ela nasceu de um sonho de produzir a estátua do Ayrton Senna. Eu, como piloto, muito fã, e não tinha know-how de produção nenhum, não sabia como produzir. Fui falar com uma empresa que eu representava, que chama Kotobuki, a gente ainda representa eles, e falei, ó, eu quero fazer a estátua do Ayrton, né? Eu falei, se tem uma empresa que vai me ajudar a fazer isso, é uma empresa japonesa, né? Porque o americano nem conhecia muito de Fórmula 1, hoje conhece mais. E a gente fez essa peça, a gente lançou aqui na Brim, na verdade, isso foi em 2010. E a Viviane Senna veio aqui e tal, a gente lançou a peça, e aí em 2013 eu falei, bom, se eu conseguir fazer, aprendi um pouquinho do processo, a gente fez o Senna, acho que dá para fazer outras coisas. Aí, obviamente, a minha parceria com eles acabou, a gente fez 2 peças só do Ayrton, depois eu segui carreira solo e aí fundei a Iron Studios, que é a nossa principal empresa hoje. É uma empresa brasileira, muita gente nem sabe, ela começou aqui, mas através da Comic Con e de todos esses contatos que eu tive, eu comecei a internacionalizar a empresa como um todo. Então, começou com Disney, com Warner, e aí eu peguei um contrato Latam, Brasil, aí depois peguei um contrato Latam, foi indo. Hoje a Iron Studios está em 44 países, a gente tem BU, obviamente, no Brasil, então a gente tem a sede em São Paulo, em Joinville, a gente tem um hub de distribuição em Orlando, em Los Angeles, escritório e hub de distribuição, Portugal, escritório, distribuição também o site, a gente tem um site só para a Europa, e obviamente Hong Kong. Então virou uma empresa internacional com todos os estúdios, todos os nossos contratos hoje são globais. E aí depois de 10 anos a gente volta para a Brim. Fiquei 10 anos sem vir, só 100% focado na Comic Con, mas agora estamos de volta. Que bom, sejam bem-vindos novamente. Obrigado. À Brim, muito legal. Andresa, você trabalha com uma marca que faz um super sucesso. Vou pedir então para você apresentar para quem por acaso ainda não conhece a sua amiga aí que está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Acredito que todos conheçam, né, as bonecas Bebê Reborn. É muito legal porque a Shiny Toys ela tem contribuído para que as pessoas tenham acesso a um produto tão legal, que desperta nas pessoas um lado de maternidade, de cuidado. E há 18 anos a Shiny vem ajudando a consolidar esse mercado e trazer o acesso para as pessoas, esse produto tão bacana, que desperta nas crianças, desde cedinho já, essa questão de, através da ludicidade, de querer cuidar, de querer ter ali todo, desenvolver. Através de um brinquedo, mas que também é colecionável e atende todas as faixas etárias, né? A gente percebe que é muito legal, que vozinhas, mães, todos têm olhos para as bonecas Bebê Reborn, porque todos têm uma memória afetiva, têm essa experiência emocional com a boneca, né? Então elas trazem esse lado
que é um apelo nostálgico até, né? Quem que não tem saudade na idade adulta de uma netinha, de um filho que já cresceu. Então é muito bacana poder participar de todo esse processo, desde a criança e sem limite de idade. Então é um produto que transcende, né? Muito bacana. Esse público kidult é bem importante para vocês, né? Com certeza, com certeza. Fabiana, você também trabalha com uma linha de produtos que é um sucesso, é uma febre no momento, né, Fabiana? Sim, exatamente. Sylvanian Families é uma linha de colecionável, são bichinhos humanizados, então nós temos famílias de coelho, gato, cachorro, uma infinidade de animais. Como a Andressa estava falando da questão de nostalgia, também é um produto nostálgico, porque muitos pais colecionavam e isso vai passando de pai das mães, dos pais para os filhos. E traz a questão de memória afetiva, tem um apelo familiar muito grande por conta das famílias, a questão de inclusão, porque as famílias estão todas juntas e elas vivem todas juntas na Vila Sylvania. Então todos os bichinhos estão juntos, vivem numa comunidade onde o amor reina entre eles. E é uma graça, né? Muito bonitinho, imagino que muita gente aqui conheça. Fabiana, você falou de nostalgia. Vocês trabalham isso como uma estratégia de marketing mesmo, né? Como é que funciona isso no dia a dia de vocês? Sim, na verdade, a questão da nostalgia, a gente usa como estratégia de marketing e desenvolvimento de produto. Os nossos produtos, ao longo do tempo, eles não mudaram a forma, né, deles serem produzidos e nem a fisionomia deles. Então, os pais que, quando criança, colecionavam os produtos, até hoje eles encontram Sylvanian Families com as mesmas características, produzidos da mesma forma, com as mesmas feições. Então, isso é uma forma de remeter à infância e fazer com que eles comprem para os filhos. Renan, além de nostalgia, que para os colecionáveis é super importante, tem outras ferramentas para se utilizar, né? O que faz brilhar o olho do consumidor? Eu acho que tem bastante coisa. No nosso caso, a nostalgia é muito importante, mas, óbvio, um bom filme. Então, acho que como para todo mundo aqui, você pega, enfim, Vingadores, ou Batman, filmes assim que realmente, personagens que são relevantes, né, na cultura pop. Mas, para a gente hoje, em específico, a gente está olhando bastante para o mercado de anime, como um todo, que é um mercado que sempre esteve aí, sempre, né, na Ásia, muito forte, mas que ele está cada vez maior, acho que muito atrelado a Crunchyroll, que é o Netflix dos animes, e a gente está olhando bastante para esse mercado. O que a gente identifica, assim, às vezes como apelo também, que não necessariamente está atrelado a um bom filme, mas é um bom personagem. Então eu sempre dou o exemplo do Predador, que apesar dos filmes não serem bons, é um produto que a gente tem todo ano e a gente vende muito bem porque o colecionador ele gosta do visual do Predador. Então para a gente é muito importante isso, às vezes não necessariamente está atrelado ao sucesso de bilheteria, mas sim ao personagem, a característica dele como um todo. E em geral essas febres passam, tem as que passam depois que uma série, por exemplo, terminou, mas tem as que ficam também, né? E que duram anos. Qual que é a diferença? Sim, série geralmente é na febre ali, no momento da série. Acho que são poucas que ficaram. Agora, depende, por exemplo, você pega Senhor dos Anéis, né? Pra gente. Senhor dos Anéis já passou, agora obviamente a Amazon voltou com a série, mas não está ali atrelado ao Warner com os filmes. Mas os filmes, eles são, pra gente, a gente vende tanto quanto na época que os filmes estavam no cinema. Então, pra gente é realmente importante porque o pessoal gosta dos personagens, gosta da história como um todo e a gente tem muita opção para fazer, né?
Mas assim, no fundo de tudo, realmente a nostalgia é o que mais pega. O ano passado, nossas maiores vendas foram He-Man. He-Man voltou para a Netflix e acho que teve muita família ali, muito pai que colocou os filhos para assistir e renasceu aquele sentimento e começaram a colecionar. Então, as peças mais valorizadas que a gente tem, que esgotaram mais rápido nesses últimos 12 meses, foi He-Man. He-Man, Esqueleto, todos os personagens. Né? Legal. Andresa, como é que vocês trabalham estratégia de marketing pensando nessa diferença de idade do público de vocês? Porque a procura acaba sendo por motivos bem diferentes, né? Da criança, da pessoa adulta que procura o produto. Como é? A gente trabalha muito essa questão das edições limitadas, coleções especiais. Eu acredito que todo mundo aqui conheça a marca Adora, né? No começo ela veio para o Brasil como Adora Doll, eram bonecas reborn bem pioneiras mesmo, onde não havia quase divulgação nesse produto, mas era uma marca bem exclusiva, é uma marca bem exclusiva americana, que a Shiny Toys tinha representação, tem até hoje, e nós trabalhávamos uma coleção Mágico de Oz. Então é muito legal, porque a gente tinha aí os amantes do Mágico de Oz, essa questão da nostalgia novamente, né? E isso gerou muito desejo. E isso para todas as faixas etárias, até mais para os adultos, com certeza, né? E para as crianças, a gente... Então, assim, as edições limitadas, as questões dos lançamentos, para que os adultos que colecionam queiram sempre um modelo novo, e através muito do relacionamento do lojista com o seu cliente, né? Então, a gente sabe que esse produto ele tem todo um tratamento especial. Estava conversando, inclusive, agora há pouco com uma amiga cliente que disse a importância do cuidado na hora de manusear um produto desse, entregar para o cliente. Isso faz toda a diferença. Então, elas têm clientes muito fidelizados. Então, eles estão trabalhando ali sempre o relacionamento com esse cliente. É muito interessante porque é um cliente que ele acaba gerando ali uma receita anual para o lojista, né? Pela fidelização dele ali. Então, esse relacionamento com o cliente é muito importante, porque o colecionador ele tem um perfil muito cuidadoso, ele quer uma atenção especial, né? Então é isso que o lojista tem trabalhado para esse público. E atraindo também os pais, os avós, as madrinhas, as tias, que acabam dando de presente. Pode ser um produto decorativo, como no caso, nossos casos todos, né? Pode ser também um produto decorativo, um primeiro presente para a criança, é algo muito marcante. Mas também, se um pai entra, aqui abrangendo um pouquinho do tema, né, de aproveitar aquele cliente, a aumentar as vendas nas lojas, a gente trabalha a estratégia de que, além deste produto colecionável, nós sempre temos algo a mais a oferecer, né, para a criança, e aproveitando o lado lúdico da boneca, né, um acessório, algo assim que possa agregar, né. Então, a parte da vitrine também nós temos trabalhado muito. Esse produto é um produto que o cliente gosta muito de tocar, de pegar, de ter essa experiência. Então, a gente trabalha em conjunto, mas eu acredito que se tivesse que elencar algo, seria mesmo o relacionamento com o cliente colecionador. Eu acho que isso é muito importante. Também através do engajamento de mídias, mas muito do relacionamento com o lojista-cliente, né? Fabiana, uma linha como a Sylvania Families, que tem muitos fãs colecionando, acaba tendo muita mídia espontânea, né? As pessoas colocam muitos vídeos na internet. Como é que vocês lidam com isso? Tem algum tipo de direcionamento? Qual que é a estratégia? Não, na verdade nós não temos nenhum direcionamento, não por parte da empresa. A gente percebe que hoje grande parte dos nossos consumidores são adultos e a maioria postam os vídeos abrindo as embalagens, né, fazendo o unboxing das embalagens e postam no TikTok e Instagram. Para a gente isso é ótimo, porque acaba atraindo novos colecionadores, tanto adulto quanto o público infantil.
porque, inclusive, a gente tem uma pessoa aqui que faz mídia dos nossos produtos, porque ela é uma heavy user, que é uma colecionadora, importa muita coisa do Japão, que a gente não tem aqui, e ela traz, e as pessoas ficam questionando, perguntando, isso gera, além de interesse no nosso produto, faz com que cada vez mais as pessoas conheçam a nossa linha. Então, para a gente é excelente. Legal. Renan, para vocês, universo geek, cinema, isso é super importante também, né? A gente tem bastante influencer, né? Que são pessoas que estão, óbvio, eles colecionam tal, mas a gente sempre está muito próximo deles. E eles têm um apego com a marca muito forte, assim. Para você ter uma ideia, na Comic Con, a Comic Con começa quinta-feira, geralmente pessoal, e a gente tem os exclusivos que a gente só vende na Comic Con. O pessoal chega na fila na terça e aí acabam dormindo lá para poder comprar as peças. Então, obviamente, as peças esgotam, valorizam mais, então a gente tem que ter um carinho com essa galera, é muito importante. E até falando um pouquinho, eu acho que para elas também funcionar da mesma forma, a gente tem que se preocupar com tudo. Por exemplo, um ponto que para a gente é muito importante é a embalagem. Se a caixa estiver amassada, é como se o produto tivesse com defeito. Então... Que faz parte também, né? Muita gente não tira da embalagem, Muita né, gente não tira. Eu sou muito fã de Jurassic Park, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu queria ter a coleção dos cartelados do Jurassic Park. Eu consegui completar a coleção semana passada, que eu consegui todos lacrados. E comprei de um cara nos Estados Unidos que tinha isso lacrado. Então, óbvio que era um brinquedo, mas era uma coisa que me remetia muito à infância. Mas muita gente compra e deixa na embalagem. Então, esse cuidado e muito como a gente entrega para o cliente é fundamental, é muito importante. Legal. Andresa, você tinha falado de vitrine, né? Você acha que tão importante quanto o produto em si é o lançamento também do produto? É a forma de levar isso em primeira mão e divulgar para os consumidores? Sim, as vitrines são muito importantes. No nosso produto, especificamente, a gente vê uma grande diferença dos parceiros que trabalham a vitrine e os que não trabalham. É fundamental, é uma forma super importante de levar, principalmente para esse público colecionador. Mas também, claro, as mídias sociais, os influenciadores, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos que ter estratégias conjuntas, né? E quanto mais, melhor, porque a necessidade de atenção, de chamar a atenção do público é enorme. E hoje tudo chama atenção, né? Como conquistar a atenção do nosso público. Então, eu acredito que o sucesso está em usar todas as estratégias conjuntas, mas no nosso caso a vitrine é muito importante, sim. Renan, em geral, a gente sabe que brinquedos colecionáveis não costumam ter um valor muito acessível, não é para todo mundo. Como é que faz? Tem como achar o cliente certo que paga por isso? Tem que procurar outras estratégias? É um fator limitante o preço? As nossas peças mais caras, geralmente a quantidade é extremamente limitada. Então, a gente tem uma linha que chama Minico, que ela começa com R$200. Ainda assim, a gente limita a quantidade de produção, justamente para acabar e esgotar e valorizar. Óbvio que é engraçado, a gente tem nossas lojas e tem vários preços, né? Então, você tem peça de R$200, você tem peça de 60 mil reais. E às vezes a pessoa vai e começa a colecionar e ela fala, nossa, mas como é caro? Aí ela começa a comprar Minico. E aí vai e compra. Aí depois ela passa para 1 para 10, que são as estátuas. 700, 800. Aí depois ela vai para 2.000 e vai indo. Então, óbvio que o funil vai diminuindo, mas tem colecionador que, sei lá, às vezes deixa de comer para poder... Tem uma história legal, quando eu comecei, eu vendi
Eu tinha um site, antes de estar aqui, eu tinha um site, eu comprava, como eu contei, eu comprava e revendia. E aí tinha uma empresa na época, que ela não existe mais, chama Master Réplicas. Eles faziam réplicas oficiais de Star Wars. E aí tinha um sabre do Luke Skywalker, que vinha assinado pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, o ator. Super limitado. E aí esse cara foi até mim com a família para comprar, pagou ali no dinheiro, estava com a esposa, com a filha de colo. E aí ele foi, pagou tal, foi embora. Deu 5 minutos, ele volta, pediu para devolver, acho que 25 ou 30 reais, alguma coisa, para ele poder voltar para casa, que ele não tinha dinheiro, tinha gastado ali, sei lá, 1.500, 1.800 reais na época com o sabre de luz. Então, o colecionador é muito assim, Eu acho que quando quer uma coisa, aquilo vira realmente quase que uma obsessão. E é muito legal ver quando a peça esgota o quão o mercado, isso é no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, como o mercado, as pessoas se viram para poder comprar aquela peça, né? Então é gostoso ver essa dedicação da galera, ver essa paixão, e no final reverte também a paixão da marca, né? Se a gente entrega, eles vão cada vez mais gostando e admirando a gente. Fabiana, para o lojista que está começando a trabalhar com colecionáveis, o que você acha que pode ser uma boa dica? No que o pessoal tem que prestar atenção? Que erros são comuns? Olha, eu vou falar por Sylvanian Families, que eu acredito que os produtos do Renan sejam diferentes. Eu acredito que não pode haver ruptura, pelo menos na nossa linha. Então, não pode deixar faltar o produto para o seu consumidor, porque se ele vai até a sua loja para buscar algo que não tem na coleção dele e ele não encontra, ele certamente vai procurar em outra loja. Então, você vai acabar perdendo um consumidor. Eu acho que tem que ter uma boa exposição, né? Tem que estar bem sinalizado para que o consumidor saiba que aquela área é daquela linha, determinada linha de produto. E acho que, além disso, precisa ter um atendimento personalizado. O vendedor, a equipe, o time daquela loja, ele precisa conhecer a linha de produto que ele está vendendo. Então, quando o consumidor vai até a loja para buscar algum produto, seja de Sylvanian Family, seja da Cardoso ou da Iron Studios, o vendedor precisa conhecer de fato o produto para explicar, para vender para o consumidor. Acho que isso são os pontos mais importantes para a linha, para o colecionável ter sucesso. Se for um fã, melhor ainda, né? Exatamente. Na hora de contratar, na entrevista de emprego, pode perguntar, né? Você se considera um Kidult? É bom, né? Alguma dica, Renan, para os lojistas? Na verdade, assim, do nosso lado lá, quando fala que é muito fã, a gente não contrata. Porque às vezes dá briga, a esposa liga na empresa que o cara não está levando o salário para casa, é complicado. Eu tô falando já sério. Gasta tudo no trabalho. Mas várias vezes. E eu sou o melhor chefe do mundo, né? Todo mundo ganha presente lá, né? Então o cara compra e fala, olha, o Renan me deu de presente isso daí. Ah, tá bom. Que legal. O presente que o pessoal está recebendo aqui no palco, os nossos convidados, é da Iron Studios. É o nosso ET. Um ET lindo, é uma graça. Bom, gente, eu vou abrir aqui para perguntas para vocês. Antes, eu só quero fazer mais uma pergunta para o Renan. Quem acompanha cinema sabe que em 2023 teve greve de roteiristas em Hollywood. Esse é o tipo da coisa que afeta os negócios, interfere, assim? Pra gente, bastante. A gente depende muito, né? Aquilo que a gente falou, os filmes são super relevantes pra gente, principalmente de super-herói. Então, afeta porque a gente entra no planejamento muito tempo antes, né? A gente começa a receber, às vezes, assets um ano e meio antes do filme sair. E aí, às vezes, tem mudanças, né? Então, a gente começa a planejar e, às vezes, nessas mudanças, também, sei lá, o roteirista resolve mudar alguma coisa, muda personagem, ou para tudo, não aprova nada. Então, para a gente, é bem delicado, assim.
mas agora acho que as coisas andaram lá e tomara que para o ano que vem já começa a fluir bem melhor. E até para a Comic Con também, a gente estava bem preocupado, a gente ficou num ano muito difícil e graças a Deus a greve terminou 2 meses antes da CCXP do ano passado, que foi em dezembro, e foi um mega alívio para a gente conseguiu receber bastante talent aqui. E vantagem de colecionáveis, quando são vários temas, como no caso da Iron Studios, é que se um está com alguma questão, dá para compensar no outro, né? Tem esporte, tem tanta coisa diferente para explorar, né? Às vezes você pega um filme, por exemplo, que nem Vingadores, foi um filme que, tirando, óbvio, lá em cima, né? Homem de Ferro, Capitão América, o Thanos, mas todos os personagens foram muito bons. Mas às vezes a gente também entra num filme que às vezes ele não é tão bom, mas o personagem ou o ator, ele é muito legal. Então, por exemplo, você pega Eternals, da Disney também, a Angelina Jolie foi a nossa melhor peça, porque todo mundo tem uma afinidade com a atriz. Então, às vezes, o ator e a atriz ajudam muito também, porque a gente faz o likeness, né? O rosto perfeito e tal. Então, ajuda bastante. Gente, vou abrir para vocês, então. Quem quer fazer uma pergunta? Aqui já tem uma na frente. A gente vai ter tempo para todo mundo. Microfone aqui. Pode falar. Ah, tá bom. Renan, caramba, essa foi fã. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo tranquilo. Na verdade, tenho 2 perguntas para você. Uma é sobre a parte de surpresas, então os brinquedos surpresas, essas coisas que estão escondidas. Sabe aquelas, compra caixinha, você não sabe o que vem dentro, essa é uma. E a outra é como você está enxergando o mercado de arte com brinquedo. E essas associações, você acha como que esse mercado está aqui no Brasil? Qual a evolução desse mercado aí? Desculpa, você falou arte com brinquedo? O brinquedo tipo toy art, assim. São personagens desconhecidos que são criados por artistas que viraram personagens depois. O Blind Box, né, que você perguntou, o Blind Box ele é muito popular na Ásia. A gente aqui, às vezes o produto chega um pouco caro. A Iron Studios a gente nunca produziu Blind Box, mas a gente tem uma linha nossa de um IP próprio que a gente criou que chama Residuum. As peças estão aí no stand, que a gente vem pensando em fazer Blind Box. Mas, cara, nos Estados Unidos e fora ele é muito popular. Eu gosto, eu acho legal, mas não foi algo que a gente teve assim muita. Quando a gente trouxe no passado, não foi uma coisa que. Porque aqui tem muito imposto e tal, e às vezes o produto fica caro e a pessoa pega alguma coisa repetida, totalmente diferente de comprar nos Estados Unidos, né? Agora, em relação ao Toy Art, o Toy Art propriamente dito, ele está, obviamente, muito atrelado a algum artista, alguma coisa do tipo. A gente aqui acaba usando ou fazendo coisas com artistas, a gente faz, mas não vira um toy art, vira uma linha. Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente já fez peça do Frank Miller, que ele desenhou o conceito e a gente fez. Ivan Reis, que é um mega artista brasileiro que desenhou muitos anos para DC. Inclusive, tem uma peça que ele desenhou para a gente do Batman, com uma roupa toda de armadura, com uma roupa toda tática, que foi a inspiração para o filme da Liga da Justiça. O diretor usou a inspiração na nossa peça, que o Ivan desenhou. Agora eu vejo muita oportunidade em toy art como um todo, que são aquelas que não necessariamente às vezes tem uma licença atrelada, mas que tem uma pintura diferente, usa algum artista. Eu vejo oportunidade, sim. Eu acho muito legal. Lá fora é muito forte, o pessoal realmente atrela bastante valor a isso, usa alguns artistas bem conhecidos e eu acho que tem um mercado para explorar aqui, que a gente não está olhando. Tem uma pergunta aqui desse lado. Testa de novo, por favor, o microfone. Alô? Aí. Boa tarde, gente. Me chamo Bruno. Queria fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, tudo bem que a Iron ela trabalha com mais IPs, diferentes marcas, mas se no geral vocês todos, como vocês fazem prospecção de novas marcas para trabalhar juntos, se fazem? E até no caso da Iron, a gente tem
cases no Brasil, desde os anos 90, ali com o Cavaleiro sumindo dos estoques, gerando o Vale, um cavaleirinho, enfim, coisa do tipo. Você também falou que estava vendo novas marcas de anime, né? Então a gente já teve Naruto no auge, hoje em dia One Piece, Jujutsu Kaisen e Dragon Ball, por exemplo, que nunca morreu, que até tem ali no stand também. Como que vocês fazem, então, essas prospecções de marcas que vocês pretendem trabalhar no futuro? E a segunda pergunta é em relação a colecionador, porque colecionador a gente sabe que é chato, né? É uma pessoa que se não tem ali a embalagem perfeita, se tem o filme plástico que envelopa a caixa já está meio estranho, eles já ficam de cara. Como que é esse atendimento com o consumidor, desde o pré-venda até o pós-venda? Cara, falando bem assim de anime, Cavaleiros Zodíacos é um exemplo assim, acho que clássico para o Brasil como um todo. Eu peguei essa febre quando tinha 9 e 10 anos. A gente fechou Cavaleiros Zodíacos, a gente apresentou a linha na Comic Con. As pré-vendas foram incríveis e a gente tenta basicamente fazer o que a gente gostaria de ter em casa. Então, isso é muito legal na empresa, né? Todo mundo é muito fã. Então, a reunião de conceito tem 6, 7 pessoas que determinam ali o conceito como um todo, mas a gente acaba apresentando para muita gente, que a gente sabe que se a gente agradar ali a maioria da galera que está no escritório, os artistas, a gente sabe que vai agradar o público. E falando de anime como um todo, para a gente é muito importante, você falou de Naruto, mas é muito importante para a gente que esse público hoje tenha condições de comprar. Às vezes, então, por exemplo, Cavaleiros Zodíacos, na minha época eu era uma criança, eu não ia ter condição de comprar um colecionável. Hoje eu tenho essa condição. Então a gente está sempre olhando muito essa tendência do que a galera hoje a molecada está curtindo, que a gente sabe que essa molecada daqui 10 anos, ou 12 anos, ou 13 anos, ela vai ter condições de comprar uma peça. Então, por exemplo, a gente fechou Yu Yu Hakusho, a gente fechou Attack on Titans, que é super recente, mas que a galera vem procurando esse produto como um todo. A gente fechou agora One Piece Netflix, mas porque a série foi um sucesso. Mas, por exemplo, quando você entra no Dragon Ball, a Bandai ela tem um contrato muito grande com eles. A gente representa a Bandai no Brasil. E só está disponível para peça bem cara. Então, são peças acima de $1.000. Tanto é que a peça que você viu lá, você vai ver o valor dela é bem alto. Então, aí você fica um pouco mais limitado, porque a Bandai tem essa exclusividade com a Toei Animation. Mas um dia essa exclusividade pode acabar, óbvio. E a gente está sempre olhando. E aí, em relação ao colecionador, as caixas, como é que a gente leva isso? Primeiro, a parte mais chata é como a gente estoca isso. Na verdade, vem antes. A gente tem que rezar para não ter nenhum problema no container. Às vezes tem um problema e a gente já separa essas peças porque a gente sabe que não dá para mandar para a loja. Então, às vezes tem algum lojista que pega com desconto, ele assume o risco e leva a embalagem com esse problema. Mas a gente é bem chato na hora que a gente envia. Então, se você comprar no nosso site, você vai ver que vai vir um monte de salgadinho dentro, um monte de plástico bolha, porque a gente sabe que o colecionador quer tudo da forma mais perfeita possível, né? E isso é no mundo inteiro, cara. Todo mundo é assim. Tem que estar perfeito, as embalagens têm que estar perfeitas e, obviamente, o produto perfeito. Mas quando tem algum problema que acontece, principalmente estátua de chegar quebrada, não importa, o cara pode estar na África, vai trocar. Então a gente manda de volta, faz a troca, obviamente perde dinheiro, não compensa financeiramente, mas a gente quer deixar o colecionador feliz. Esses dias, semana passada eu estava na internet e aí eu vi um vídeo no YouTube de uma menina que estava fazendo um unboxing de uma peça nossa e ela reclamou de uma pintura no dente. Aí eu mesmo mandei uma mensagem para ela, falei, essa pintura realmente não está legal, porque nossas peças estão todas manuais, me passa seu e-mail que eu vou mandar para o meu time para a gente fazer a troca. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar e todo mundo que trabalha na empresa, principalmente no ponto de venda, nas nossas lojas, eles são colecionadores, eles têm esse olhar com o cliente também. Às vezes até ensinando como é que monta, como é que não monta, como que limpa, enfim. Talvez ela não cuide tão bem dos próprios dentes, né? Exato, mas da exatamente. peça, sim. Que sorte a dela, ele ter visto o vídeo, né? Bom, eu vou falar por Silvânia.
A Sylvania é uma marca da Epoch Magia, que é uma filial da Epoch Company, que é uma empresa japonesa. Então, nós não temos outras licenças, senão as da nossa empresa no Japão. Com relação aos colecionadores, se a gente tem qualquer reclamação, e isso quem atende pessoalmente sou eu, colecionador que perdeu uma peça, que chegou faltando uma peça, que no transporte, sei lá, quebrou alguma coisa, eu faço questão de mandar outra peça ou de fazer a troca, pedir para ele ir até a loja, trocar, para que ele tenha o produto completo, porque, afinal de contas, foi para isso que ele comprou. Agora, os nossos colecionadores, os vídeos que eu vejo, a graça é deles abrirem e mostrar o que tem dentro, porque os nossos produtos, eles têm muitas peças pequenas, cheias de detalhes. Então, eles mostram tudo o que tem e depois, obviamente, eles guardam. Não na embalagem, mas tem colecionador que tem um quarto dentro da casa só para guardar Sylvanian Family, onde eles colocam no armário, em caixa de acrílico, para deixar intacto. Mas a embalagem, o papel mesmo, eles tiram para mostrar cada detalhe do produto. Para vocês também, Andresa, tem muito cuidado, né? Sim, esse manuseio, desde... Assim como acredito que seja parecido com a Sylvania, o consumidor sempre quer tocar no produto, quer pegar, ver o peso, o material. As nossas bonecas sempre são em vinil siliconado, é um material de altíssima qualidade. Então, assim, é um pouquinho diferente porque a gente acaba tendo, o lojista acaba tendo que abrir o produto, mas com todo o cuidado que nós recomendamos. E no caso de haver qualquer probleminha, embalagens danificadas, porque ele quer levar numa embalagem boa, ele quer chegar em casa com uma embalagem boa, nós trocamos imediatamente também o produto. E voltando na questão das marcas, das prospecções, nós temos ali a licença da Dora, que é uma marca americana, uma marca premium de bonecas reborn, a Paradise Galleries, a Laura Baby, que é desenvolvida por nós, mas sempre estamos de olho nas tendências, como o Renan comentou. Tá? Quem mais quer perguntar? Ali. Olá, boa tarde, meu nome é João. A pergunta vai ser um pouco aberta, mas é de propósito mesmo, que a marca que vocês têm, ou que vocês representam, já são muito conhecidas, né? De personagens que inicialmente já eram conhecidos, se puxa de um filme e tudo, ou que vocês, claro, né, tiveram o mérito de construir do zero esse personagem. A minha pergunta se eu quiser desenvolver uma linha de produtos colecionáveis do zero, eventualmente de produtos de personagens que nem conhecidos são, quais são os atributos que fariam com que essa linha de colecionáveis seja atrativa? Eu acredito que, primeiro, você ter um produto bem detalhado, fiel ao que você imagina. Você vai desenvolver uma linha, você vai criar um personagem, ele tem que ser um personagem que vai atrair o seu público-alvo, você tem que saber quem você quer atingir, para quem você quer vender aquele produto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter um produto bem feito, com um acabamento de qualidade, um produto de qualidade realmente e durabilidade, porque se ele for colecionável, ele não pode ser um produto de uma qualidade questionável. Eu acho que, inicialmente, no meu ponto de vista, isso é por onde você deve partir, é o seu norte. E aí, depois disso, você, sei lá, vê as tendências do mercado, vê onde se encaixa, enfim. No caso das Bebê Reborns, a Shiny Toys ela trabalha com outras categorias, temos outros produtos, mas colecionáveis, principalmente são as bonecas. E o que nós valorizamos muito é a expressão realista, o máximo que ela se aproxime da realidade, né? Porque a Bebê Reborn tem essa característica. Então, a gente procura reproduzir o máximo possível de realidade e através dela.
E é isso que a Fabiana comentou, né? O que você quer comunicar de acordo com o público que você quer atingir é o atributo que a gente vai olhar, principalmente. Cara, a gente está com esse desafio na empresa. A gente, se você passar no instante, você vai ver. A nossa linha de Bugbear é um IP que a gente criou. Na verdade, um dos meus primeiros escultores é o Igor Cato. Foi um cara que trabalhou com a gente por 1 ano. E aí, um dia ele chegou na minha sala e falou, cara, a Sony me convidou para participar de um projeto, de um game super famoso que chama God of War. E ele foi liderar a parte de personagens, de characters de God of War. E acabou ficando 4 anos em Los Angeles. Um dia eu encontrei ele lá, na San Diego, e ele falou, tinha acabado de ter um filho, a esposa queria voltar para o Brasil, enfim. Ele falou, cara, eu quero voltar para liderar o time da Iron, mas eu queria que você investisse numa ideia que eu tenho. E aí ele me mostrou esse personagem, que é o BT, que é um ursinho rosa, que é a única coisa que ele tinha, que está lá no stand. Na hora eu gostei, então o design para mim é tudo. Tipo, olhei e falei, cara, chama atenção, a cor é bacana. Chegamos no Brasil, apresentou para a galera e aí a gente começou a criar uma história como um todo. Então, o que funciona para a gente e vem dando certo? Primeiro, design, sim. Principalmente para o nosso público. Design como um todo, muita questão de cor. Você vai ver que é bem diferente do que as propriedades intelectuais famosas têm. Como é uma criação nossa, a gente pode viajar. E aí entra numa questão que eu acho que é o mais difícil como um todo, que a gente está vivendo agora, que é a história. Como fazer uma história bem feita, contar ela para quem for ler. No nosso caso, a gente está fazendo o quadrinho. Então, a gente lançou o primeiro comics e a gente já tem um planejamento de 3 anos para lançar mais de 30 quadrinhos, toda a história de Residium. E uma coisa que eu bato muito na tecla lá, e a gente já está 2 anos nesse projeto, é não ter nenhuma falha. Então você pega Star Wars, qual que é o sucesso de Star Wars? Óbvio, tem falhas hoje porque ficou um negócio muito grande. Mas naquela época, naquele momento, o que o George Lucas quis contar, se você pegar no primeiro filme, todo mundo fala, cara, é um filme perfeito, né? Aí o segundo tal, e aí depois, obviamente, as coisas acabaram ramificando tanto que uma coisa ou outra foge. Então a gente se preocupa muito com isso agora, como é que a gente vai contar essa história. Então design, a história, e aí depois entra realmente fazer produto e convencer as pessoas, e explicar o que é e a galera gostar. No nosso caso, a gente vem trabalhando, a gente lançou um game que é mobile, ele é gratuito, é um beta, chama Residium, quem quiser baixar. É um jogo de plataforma que a gente está se preparando para lançar ele para Steam, em abril agora, já uma versão final. E a gente quer ser o primeiro estúdio brasileiro de game a desenvolver um jogo em terceira pessoa. Inclusive o Flow Game soltou esse nosso trailer, tem na internet. E a gente vem buscando hoje como a gente fazer esse jogo ser um jogo tão bom quanto um God of War, mas feito 100% por equipe brasileira. Mas para a gente chegar nesse momento que a gente chegou, a gente fez alguns testes. A gente lançou o BT, que é esse ursinho cor-de-rosa, não só na CCXP aqui, mas em algumas Comic Cons no mundo. E nosso teste principal foi nos Estados Unidos. A gente, o ano passado, foi para San Diego Comic Con. A gente basicamente tem o stand da Iron, com Marvel, com Warner, com o Universal, tudo que você imagina. E a gente colocou o BT lá para vender. E a gente vendeu super bem. A gente vendeu, inclusive, mais do que um personagem, não vou falar o nome do personagem, mas um personagem muito, muito famoso, um super-herói muito famoso. A gente vendeu mais ele e a gente perguntava para as pessoas, era a questão do design. Então, hoje, para a gente, tudo que a gente está fazendo em relação a isso é muito baseado no design. Que a gente sabe que se pegar, que é muito Star Wars, cara. Você pega Darth Vader, a galera pira no design dele, entendeu? Microfone de volta. Aí. Você tem algum insight em relação ao material do... De Residium? Tem, tem. Se colocar Residium com 2 Us.com.br, você já vai ver, tem o site, tudo. Não, eu digo da materialidade do... Não, o produto, o tipo do produto. Cara, como a licença é nossa, porque hoje esse mercado de licenciamento, por exemplo, no nosso caso, a gente pode fazer estátua, escala 1:10, 1:4. Estou dando um exemplo. A gente tem que ficar naquilo. Estátua de resina, polystone. Como a licença é nossa, a gente já tem os bugbears, que são os ursinhos, que é de PVC. A gente está fazendo pelúcia na China, que a gente ainda não mostrou.
E a gente tem 2 estátuas da Coral, que é a personagem principal, que a gente vai lançar em resina. Então, a gente está meio que fazendo tudo que a gente sabe que vai atrair nosso público. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Desse lado aqui, alguém quer fazer uma pergunta? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém? Só levantar a mão. Não, ninguém? Dou-lhe uma. Aqui. Eu sabia, quando eu falo dou-lhe uma, aí bate o desespero. Pode boa falar. Tarde. Eu gostaria de saber a expectativa de vocês para o setor no futuro. Pode repetir a pergunta para a gente, por favor? Eu gostaria de saber a expectativa de vocês para o setor no futuro. Expectativa para o futuro. Gente, pergunta fácil, né? Como que a gente pode se preparar para um mundo ainda não inventado, né? Porque o mundo é tão rápido, então... Mas eu acredito que por a gente trabalhar com nostalgia, memória afetiva, gerar experiência, é um mercado que só tende a crescer. A nossa expectativa é essa. Eu acho que é algo que vai além de ser um produto, né? As pessoas, elas querem uma história, elas têm uma história, então elas se apegam a isso quando elas buscam os produtos colecionáveis. Então, as nossas expectativas continuam sendo de crescimento. Eu concordo com a Andressa. Sylvanian Family, desde a pandemia, só vem crescendo justamente pela questão do apelo familiar e de remeter à família, amor, inclusão, todo mundo junto, né? A família toda reunida. E eu acredito que, desde que a gente teve o episódio da pandemia, esse conceito, essa coisa de estar muito perto, muito junto, vai fazer com que esse mercado cresça cada vez mais, acredito eu. É difícil prever, né, o que vai acontecer. Quando lança um filme, a gente começa a investir muito tempo antes, a gente não sabe se vai ser bom, se não vai. Mas o que a gente fala muito na empresa lá é fazer sempre... A gente tem uma frase que é de fã para fã. Então, a gente sempre faz como se fosse para a gente. A gente sabe que se a gente fizer muito bem feito, a gente vai gostar, o fã vai gostar. E no final do dia, se vai comprar ou não, realmente vai depender muito do poder aquisitivo, do mercado como um todo, do momento que está vivendo. Mas fã que é fã, acha um jeitinho ali, quebra o porquinho e dá um jeito de comprar alguma coisa que ele quer. Sua pergunta foi ótima para encerrar aqui a conversa. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por compartilhar as experiências aqui com a gente. Que bom. Obrigada pela participação de vocês aqui. Eu tenho uns presentes para entregar para os nossos convidados. O do Renan é diferente, porque todo mundo está recebendo presente da Iron. Obrigado. Então, o seu é diferente. Obrigado. Gente, muito obrigada. Eu peço palmas para os nossos convidados.